Fala rapaziada, hoje a gente vai ver o terceiro vídeo de Midnight Gospel que eu trago aqui no canal e também possivelmente o último. Então vamos aproveitar bastante esse último contato entre a minha filosofia e a filosofia esotérica de Midnight. Esse episódio fala bastante sobre diversos assuntos como perdão, morte, contato com a realidade, solidão e também sobre intuição. Mas será que a intuição é tão verdadeira assim? Bom, tenta intuir a minha resposta aí nos comentários. E eu mesmo discordo de algumas visões que existem aqui. Mas sem mais delongas, vamos lá. O episódio começa com coisas das quais eu não posso citar aqui porque são coisas safadinhas e fora de contexto que acontecem aleatoriamente nessa série. Logo nesse começo, o computador fala de um planeta onde as pessoas vivem em harmonia plena e pregam o hedonismo. E o hedonismo nada mais é que a busca pela felicidade. E isso não é novidade, tendo em vista que todas as outras filosofias antigas também buscam a felicidade. O que muda de filosofia para filosofia é a forma de alcançar essa felicidade. Os estoicos buscam por meio do controle das paixões, os epicuristas buscam pela moderação das paixões e os hedonistas buscam a felicidade por meio da perseguição pelo prazer. Ou seja, assim como Aristóteles acreditava que as coisas tinham uma finalidade, a finalidade dos hedonistas era o prazer, como é demonstrado no episódio. Os personagens do planeta hedonista buscam um prazer carnal, ou seja, o prazer dos sentidos. O hedonismo foi demonizado durante um grande período na história, mas querendo ou não, as pessoas se tornaram hedonistas na nossa contemporaneidade. Hoje, tudo que a gente faz é por prazer momentâneo. É daí que vem aquela ideia de relacionamento líquido do Bauman. O consumismo da nossa geração é hedonista. Nem vem, é bom demais pra ser verdade. Deve ter alguma coisa errada aí. Em seguida, o Clancy vai para esse planeta, mas ele acaba batendo em uma nave de gatinhos e para na boca de um monstro Lovecraftiano. Ele chega nesse planeta, se é que isso é um planeta, e já pergunta onde tá todo aquele prazer que lhe foi prometido. Mas logo percebe o que aconteceu e acabou não indo para onde desejava ir. Eu acho que aqui não é Mercurita, não. O legal nessa cena é que mesmo ele não indo para o planeta que ele queria, ele aceita isso e decide aproveitar o destino que lhe foi proporcionado. Uma atitude bem estoica. Nesse lugar, ele é quase morto por um doidão, só que a Trudy o salva lançando uma flecha, dizendo que o perdoa por ter quase matado um cara, e logo depois disso, ele mesmo se desfaz e aparentemente morre, ou vira um fantasma. Então, eles, de forma aleatória, começam a conversar pro EspaçoCast. O primeiro assunto aqui é o perdão. E se você me perdoa, deixa o like nesse vídeo e um comentário também. Só de pensar nessa palavra, eu já associo a Jesus, da Bíblia, que tinha a filosofia de perdoar todos os que tivessem dispostos a se arrepender. Essa é uma filosofia bem revolucionária para sua época, porque teve a ótica de perdoar até mesmo aquele que era inimigo. Infelizmente, ele foi um dos únicos seres humanos que levou essa filosofia até o fim de sua vida. E talvez por isso Nietzsche tenha escrito que o último cristão morreu na cruz. Até porque é bem difícil amar o seu inimigo e é natural que você não goste dele. Um outro homem ainda mais antigo que esboçou essa ideia de amar o inimigo, na minha opinião, foi o Epiteto, que disse que uma pessoa madura não culpa nem a si mesmo, nem a ninguém. Entende que tudo foi vontade do cosmos. Agora vem o questionamento. É necessário perdoar para continuar vivendo? Na minha opinião, não. Você pode viver tranquilamente se não perdoar aquele que de alguma forma te fez mal, desde que isso não fique consumindo a sua mente toda hora. O perdão, na verdade, é o caminho mais fácil para se ter uma mente tranquila depois de um trauma, e mais ainda o perdão de Epiteto, onde você não passa sua vida vendo os outros como inimigo, mas entende que ele foi um produto do seu meio, e mesmo que ele não se arrependa, você concede o perdão, não pelo outro, mas para si mesmo. Ou mais que isso, para mim essa frase é mais profunda porque não torna o perdão algo necessário, e não há culpado, então não há por que conceder o perdão, que é justamente a retirada de culpa. Não precisamos amar o inimigo, mas não adianta ficarmos obcecados a vida toda com o mal que ele nos fez. O Clancy conta que pra ele o perdão é como um exercício de barras onde a pessoa te dá suporte até você aprender. Ou seja, é necessário um suporte para que você aprenda a perdoar. Alguém que te ensine a fazer isso. E eu tentei procurar maneiras de contestar essa afirmação, mas quanto mais eu penso sobre, mais eu vejo que tudo o que eu sei, eu tive um suporte. Depois eu desenvolvi a partir do que eu aprendi. É só com o suporte que você pode começar a criar. E isso mostra a complexidade do perdão. E também faz a gente retornar para a pergunta inicial. O que é perdão? Alguns dizem
dizem que perdão é esquecer, que perdoar é desculpar e continuar convivendo, e que é possível perdoar e não conviver com a pessoa. Na minha opinião, esses são 3 tipos de perdão e são totalmente possíveis. A primeira alternativa é quando você esquece o que a pessoa fez pra você, seja racionalmente ou não, e você perdoa por esquecimento. A segunda é quando você desculpa alguém pela merda que essa pessoa fez e continua convivendo com ela, e a desculpa vem de um lugar de superação, ou seja, quando você supera o que aquela pessoa fez a ponto de não te afetar mais. E a terceira alternativa é o perdão, mas a não convivência, ou seja, você desculpa, mas você não quer mais conviver com aquela pessoa. Eu acho isso bem útil, já que se alguém te fez mal e você sabe que ela é um perigo iminente e nada confiável, é claro que você não deseja mais conviver com ela, mas é possível mesmo assim que você a perdoe, então você supera o que ela te causou, e ao mesmo tempo decide não correr mais riscos com ela. Isso é perfeitamente aceitável. E ainda existem aqueles que não perdoam e vivem tranquilamente, o que também é possível, sendo o perdão não algo totalmente necessário para viver. Os dois continuam caminhando enquanto a Trudy recita um poema, dizendo que as pessoas precisam de comunidades, e com isso eu até poderia entrar em um assunto chamado psicologia das massas, mas eu pretendo falar disso mais pro futuro. A questão aqui é que as pessoas realmente precisam de comunidades. Eu acho que antes de irmos para qualquer comunidade, temos que nos tornarmos autossuficientes, para não sermos afogados por ideias que não são nossas. E se você parar pra pensar, o perdão depende que outra pessoa faça algo errado com você, ou seja, você também depende de outros para emitir essa concretização de sentimento. No meio desse papo, a Trudy vê o amor dela morto, passa um flashback do vilão matando aquele amor, e o Clancy começa a falar que um amigo ligou, um amigo que sofreu várias perdas familiares recentes e estava se sentindo sozinho, e ligou pro Clancy pois sabia que podia contar com ele. E eu acho que eu tenho muita sorte por ele ter tido a coragem de me ligar quando ele precisava de ajuda. Isso aqui é muito bonito, porque mostra mais um pouco pra gente o que é de fato uma amizade, e ele ainda fala da coragem que outro teve ao ligar pra ele quando precisava de ajuda. A Trudy diz que não foi sorte, foi porque o Clancy é um bom ouvinte, e diz que as pessoas percebem quando as outras estão ouvindo ou não. E isso é muito bonito. Ouvir o próximo é sinal de virtude, sinal de amizade, sinal de compaixão. Muitos sábios só ensinavam àqueles que estavam dispostos a ouvir ao invés de falar, porque eles eram os que mais tinham a aprender com as pessoas e os que mais poderiam levar uns ensinamentos adiante. Há um autocontrole muito grande naqueles que param para prestar atenção no outro ao invés de realizarem suas vontades de falar, como se soubessem mais do que aquele que ouve. Mas com quem as pessoas falam quando elas não têm ninguém? Esse é um bom questionamento, Clancy. E eu respondo que é nessa hora que elas devem parar de procurar outras pessoas e começarem a procurar por elas próprias. Aprendemos um pouco disso com Diógenes, o filósofo que era autossuficiente demais para sua época. Ele não precisava de nada além do que era necessário e não via as amizades como coisas necessárias para se viver, só precisava de si mesmo. E eu não tô demonizando aqueles que procuram pessoas com quem conversar, mas estou apresentando uma nova ótica, uma ótica de que você não necessariamente precisa de outra pessoa, mas você acha que precisa por não estar conectada consigo mesmo. Mas continuemos com as falas da Trudy. Ela diz que as pessoas devem criar lugares por onde elas possam se falar, ir à procura desses lugares onde as pessoas se ouvem. Porque se você tá solitário, sabe que outros também estão. Exato. Encontre outra pessoa solitária. Essa parte é legal, ela deixa claro que você não é a única pessoa. Já existiu ou existe alguém que passou pelo mesmo problema que você e que também teve que suportar isso. Encontre e se inspire nessas pessoas que sofreram o mesmo mal que você. O Clancy fala que quando ele se sentia solitário, ele só deitava e queria esquecer da vida, levando a crer que é necessário um esforço para aprender a tomar gosto pelas coisas novamente. Quando botamos uma coisa na cabeça, parece que o mundo magicamente ajuda. Já sentiu isso? Olha, eu não sou muito de crer nessas coisas místicas, e por isso eu não acredito muito nessa fala. O que eu acredito é que quando nos colocamos a perceber algo, aquilo fica mais evidente para nós, ou quando adquirimos algum conhecimento, percebemos mais daquele conhecimento. Ou seja, nada de místico acontece, é só você se abrindo para a realidade que já se apresentava para você. Por exemplo, quando você entende a lei da gravidade, você para de acreditar que as coisas vão ao chão por vontade própria. Quando a gente tá sozinho, ter companhia é o mais importante. Quando a gente tá com fome, ter comida é o mais importante. Essa frase representa pra mim uma parte bem hedonista da contemporaneidade. Não que isso seja ruim. É claro que alguém com fome vai querer comer
comida e é claro que alguém com frio vai querer uma coberta. Mas a questão é, que tal a gente superar isso? Porque ser assim faz de você uma pessoa que depende das condições externas. Ou seja, se o que está fora não está bom, você não está bem. E isso vai ao contrário daquilo que havíamos falado sobre autossuficiência. Isso vai ao contrário da minha filosofia e de tantas outras que eu li por ali. A verdade é que você vai ter mais tempo feliz se você, mesmo durante a fome, cultivar a felicidade que vem de dentro. Ou como diria Sócrates, a felicidade da alma. E eu não tô menosprezando quem sente fome e se sente triste por isso. O que estou dizendo é que sua fome não vai passar magicamente. As pessoas raramente se importam com essas condições, então é pouco provável que alguém vai te ajudar. Não espere que as pessoas façam algo por você, mas faça você algo por si mesmo. Sinta-se feliz com o que você tem, por mais que no mundo externo isso não signifique nada. Você tem o seu conhecimento e o poder da sua mente. Não deixe que o que vem de fora diga o que você pode ou não sentir. Controle as suas emoções, por mais fortes que elas pareçam. Elas são controláveis, encare as suas paixões bem nos olhos e se coloque acima delas. Não seja um homem comandado por coisas externas. Comande-se a si próprio. E sempre que você estiver em um desses momentos, lembre-se de Diógenes. O Clancy continua e ele fala sobre um cara em uma festa do qual ele tava falando muito e não deixando o cara falar direito. E o papo tava super entediante, mas mesmo assim o cara continuava ouvindo o Clancy. E ele disse que só conheceu ele naquela festa, só que na semana seguinte ele descobriu que essa mesma pessoa tinha morrido e de alguma forma ele se arrepende de ter gasto os minutos finais desse cara pra falar sobre coisas entediantes. Ele também disse que se ele soubesse que o cara ia morrer, ele não teria feito aquilo de ficar falando incessantemente. Bom, a questão aqui é que o arrependimento aqui é inútil. A pessoa já tá morta e o arrependimento por ter falado de coisas entediantes só mostra uma insatisfação consigo mesmo. Ou seja, o arrependimento não é direcionado para com a vida do cara, mas ele só pode ser possível depois de descobrir que o cara morreu. Esse arrependimento não viria caso ele ainda estivesse vivo, o que me leva a crer que ele só serve pro Clancy se martirizar. Portanto, já havia um pré-descontentamento com que ele havia falado naquele dia, e a morte só serviu para amplificar isso. A hora da morte é incerta, mas a morte é certa. O que ela disse a seguir é uma versão diferente do que eu disse, dizendo que se pensasse mais na morte, nós nos arrependeríamos menos das coisas que fizemos. Em vez de pensarmos mais sobre o que nos arrependemos, viveríamos mais, mostrando novamente que o arrependimento é inútil, apesar de inevitável em alguns casos. Mais pra frente, eles falam um pouco mais sobre escutar, sobre perceber o mundo ao seu redor e mais uma vez levam o papo pra algo sobre meditação. A hora da morte é incerta, mas a morte é certa. E finalmente chegamos na discussão sobre intuição. Eu sempre via muita gente falando pra usar a intuição, ouvir a voz interior, uma intuição que passava quase despercebida. A questão é que sempre eu usava minha voz interior e me dava mal, ou algo ia mal. Mas quando eu parei de usar minha intuição e comecei a raciocinar verdadeiramente pra tomar as decisões com base na realidade ao meu redor e não com base nos meus sentimentos, isso me deu vazão a uma vida muito melhor, menos sentimental e mais assertiva, onde eu pude concretizar, por exemplo, o sonho de ter um canal no YouTube. Se eu deixasse o meu sentimento de preguiça me dominar naquela época, como a minha intuição dizia pra eu fazer, eu não teria chegado aqui hoje. E eu não tô dizendo que a intuição não serve pra nada, ela deve ser usada, é uma ferramenta útil, mas é necessário prudência pra decidir quando usar essa intuição e quando saber que é algo certo, ou quando usar a razão e quando saber que a razão é o certo, a menos que você considere a intuição como uma razão. Em conclusão, eu não recomendo usar a intuição, eu recomendo observar a realidade sem filtros e a partir disso criar um pensamento racional em cima dela. Mais adiante, a gente tem uma luta da Truddy com esse vilão estranho chamado Príncipe Rocambole, e as coisas ficam bem bizarras por aqui no fim, onde tem um demônio na bunda desse cara, mas a Truddy consegue matar ele e recuperar o namorado. Só que mesmo assim, o demônio libera um gás muito louco que dissolve todo mundo. Ou seja, todo mundo morre no final. Não, calma, eu dei spoiler da vida real. Puta merda. 하무렛도ある